Mudar de hábitos pra você é alguma coisa assim desafiadora? Então você segura e assiste esse vídeo até o final. Eu vou te falar um pouquinho sobre como mudar hábitos e alguns hábitos que mudaram a minha vida. Eu sou a Nath Gaia, especialista em produtividade e alta performance. Segura a vinheta para você saber um pouquinho mais sobre o passo a passo de mudança de hábitos e como isso pode real fazer diferença na sua vida. Já comecei prometendo coisas sobre mudança de hábito, né? Mas eu quero te contar um pouquinho sobre como é que foi a minha mudança de hábitos, o que que eu fui fazendo, então as melhores práticas. Se liga nesse vídeo que vai ter muita coisa legal. Antes de começar, eu já quero te pedir, se você gosta desse tema e se você quiser saber um pouquinho mais sobre hábitos, me conta aqui nos comentários. Dá seu joinha, dá seu like do amor, se inscreve no canal. Pode me seguir também lá no meu Instagram, no @natgaia. Lembrando também que toda segunda-feira tem um podcast novinho no Desenrolando com a Nath Gaia. Mas vamos lá então para o assunto que realmente importa. Corta a cena, estamos lá no ano de 2016, tá? Não, na verdade um pouquinho antes, assim. Eu sempre fui muito apegada a alguns hábitos da minha vida. Por exemplo, de estudar, de ter atividade física, enfim. Só que isso pra mim era uma coisa muito natural. Eu nunca tinha parado pra fazer um esqueminha, nunca tinha parado para criar uma rotina, enfim. Então corta pra 2016, que foi quando eu tive o primeiro contato com o livro O Milagre da Manhã. Esse livro, ele real, assim, eu sei que eu crio muita expectativa quando eu falo isso, mas ele mudou a minha vida. Por quê? Naquela época, eu comecei a ler esse livro, eu acho que foi em dezembro de 2016 e finalizei ele em 2017. Eu tava passando por um momento bem difícil, assim, pessoalmente falando, bem desafiador. E eu tava em busca de coisas que eu pudesse me segurar, assim, sabe? Pra que eu me sentisse bem, pra que eu voltasse a me sentir protegida, digamos, vou usar essa palavra, protegida, porque a rotina ela traz isso, ela traz uma sensação de segurança. Eu já fazia terapia, enfim, mas eu precisava de agir, de fazer coisas mais, assim. E no livro do Milagre da Manhã, o autor, o Hal Elrod, eu nunca sei falar sobre... Gente, eu nunca sei falar o nome de ninguém, assim, já me perdoe por isso. Mas enfim, o Hal Elrod, ele fala de 6 hábitos poderosos. Se você fizer todos os dias de manhã, pode transformar a sua vida, assim. Então a promessa já era grande, né? Eu falei, vamos ver, né, Brasil? Aí eu comecei a ler e algumas coisas que ele falava no livro me chamaram muito a atenção. Tipo, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. E aí eu lendo o livro eu ficava assim, meu Deus, quem são essas pessoas? Aí eu falava com minhas amigas, gente, eu tô lendo um livro muito doido, que ele fala assim, se assado, as meninas ficavam assim comigo. Ai, Nath, para de ler esse livro. Aí eu já, vou anotar o nome dessa pessoa aqui pra já cortar essa amizade. Tô brincando. Mas aí, como eu preciso experimentar pra ver se realmente faz a diferença, eu resolvi abraçar os hábitos daquele livro que ele falava, que era o silêncio. Eu vou falar já, tipo, nas adaptações, tá? Seria a meditação, atividade física, escrever, tipo um diário, alguma coisa assim. Visualização, afirmação e também... Qual que é o outro? É igual 7 anões, a gente nunca lembra do 7. A meditação, exercício físico, a escrita, as visualizações, afirmações. E a leitura. Show, lembrei. Enfim. E aí eu falei assim, bom, ele sugere que a gente acorde 1 hora mais cedo para poder fazer esses hábitos. Eu não ia acordar 1 hora mais cedo, porque eu não sou obrigada. Eu já acordava 6 da manhã, porque eu tinha que estar no trabalho 7h45. Falei, mas nem morta que eu vou acordar 1 hora mais cedo. Gente, isso não é pra mim. Mas aí, no livro, ele falava que a gente podia fazer adaptações, fazer cada um desses 6 hábitos em 1 minuto. Então eu falei, vou acordar o quê? 5 minutos mais cedo. Pronto, resolvido. Então, com 1 minuto, eu fazia tipo uns polichinelos, assim, me mexia, porque ele falava de botar o sangue pra correr no corpo, assim, pra gente acordar. Eu ficava sentada 1 minutinho em silêncio, eu lia um pouquinho, tipo, juro por Deus, uma página, coisa assim, era o tempo de 1 minuto.
fazia as minhas afirmações, eu escrevia 3 gratidões e fazia as minhas visualizações. Enfim, fazia todos os 6 hábitos em um minutinho. Só que daí eu comecei a gostar bastante. E aí eu falei, e se eu acordasse, sei lá, eu vou acostumar meu corpo a acordar 5 minutos mais cedo, depois eu vou acordar mais 5 minutos mais cedo, e assim por diante. Vamos ver como é que eu vou me sentindo. Acontece que eu descobri que eu adorava acordar mais cedo. É óbvio que dava, tipo, 9 da noite eu já tava batendo cabeça de sono, assim, né? Mas eu adorava acordar cedo, eu adorava acordar quando o dia tava escuro. Eu me sentia, tipo, vitoriosa real, porque pra mim já era muito difícil. Acordar 5 minutos mais cedo não é uma tarefa muito fácil, mas eu fui conseguindo. Então, só de me vencer, eu já tava me sentindo super vitoriosa. Por isso que eu falo que esse livro, ele mudou minha vida, porque eu conseguia me sentir vitoriosa. Eu conseguia aplicar aquilo que fazia sentido. Porque começou a fazer muito sentido para mim. Essa foi o meu primeiro contato consciente com mudança de hábitos, porque eu sempre fui uma pessoa muito voltada à minha saúde, sempre pratiquei atividade física, sempre gostei de ler, mas eu não tinha uma ordem para isso, para que isso acontecesse. Inclusive, naquela época, já tinha muito tempo que eu não lia muito. Eu sempre gostei muito de ler, assim, a minha infância inteira, adolescência inteira. Mas chegou nessa fase da minha vida que eu tava lendo, tipo, 0 livros. Eu falei, puxa, olha aqui, eu preciso criar uma janelinha para eu ler, porque para mim é importante. Para quem não é importante a leitura, tá tudo certo. Mas para quem é importante, uma das dicas é criar o tempo, porque tempo é prioridade. Então você cria tempo para aquilo que é prioridade para você, para aquilo que faz sentido para você. Eu comecei a fazer isso, eu comecei a pensar dos hábitos que eu gostaria de cultivar na minha vida, quais eram os mais importantes. E eu fui vendo que entre todos aqueles 6 hábitos, alguns hábitos eu gostava muito mais de fazer. Por exemplo, atividade física, meditar, que era difícil. Mas assim, eu sentia total diferença quando eu meditava e o dia que eu não meditava. É, escrever as gratidões, a leitura, a visualização e as afirmações, né? As afirmações para mim são mais fáceis, mas a visualização eu preciso criar alguma coisa. Então eu criei um mural, uma imagem para que eu me conectasse com aquilo que eu quisesse visualizar. Enfim, eu fui adaptando aquilo que fazia sentido para mim. Hoje em dia, então desde 2017, tá? Hoje em dia já tem aí bastante tempo que eu faço esses hábitos, que eu pratico esses hábitos, tipo, real. Aí outro dia eu recebi uma pergunta: Nath, você continua fazendo sua rotina do milagre da manhã? Continuo. Continuo, às vezes o dia tá aqui horroroso em Curitiba, né? Para uma mineira que mora em Curitiba, às vezes o tempo tá mais horroroso que tudo, mas mesmo assim eu venho de pijaminha, ó, spoiler alert aí, ó, eu não troco meu pijaminha para eu meditar. Às vezes, a minha atividade física é um alongamento safado, safado, mas é só para despertar meu corpo. Gente, e isso faz toda a diferença na minha vida, no meu dia. Então, quando eu falo de mudança de hábitos, você tem que ver aquilo que faz diferença para você, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai fazer a sua vida e sua rotina ficar mais gostosa. Eu tenho também uma espécie de rotina noturna, porque como eu acordo cedo, hoje em dia também não acordo mais às 5 em ponto. Eu acordava antes às 5 em ponto, porque eu saía para pegar ônibus para o trabalho 6h40 da manhã. Então eu acordava às 5 em ponto. Hoje em dia eu acordo já às 6 da manhã, que pra mim tá sucesso. É um horário que funciona. Eu vou dormir por volta das 10, mas eu deito umas 9h30, mais ou menos. Eu vou me desligando umas 9h30. Então eu tenho esse horário, mais ou menos, de dormir e acordar. Pra ter uma rotina da manhã, você precisa ter uma rotina noturna, porque senão não vai rolar. Você vai ficar muito cansada, enfim. E o segredo, segura essa. Antes de te contar, confere se já deu like. Confere, deu like? Beleza. O segredo, então, é começar pequenininho, com o mínimo que aquele hábito te permite. O mínimo, o mínimo. Começa com 1 minutinho. A gente traz essa mudança de hábitos, mas na verdade é uma mudança de estilo de vida. E pra gente mudar o estilo de vida, não é uma coisa assim, um piscar de olhos. Pra gente ir do 8 pro 80 são 72 passos. Então se permita começar
no mínimo, igual eu comecei, com 1 minutinho para cada hábito. Bom, essa foi a história aí da minha mudança de hábitos e de hábitos que mudaram a minha vida. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre cada um deles, já sabe, é só me contar aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado e até o próximo. Tchau!